Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim. Que pena, né? Sérgio Reis passando, cortando esse dobrado com músicas tão lindas, não é isso? Aos 81 anos. Olha, eu não ouvi o áudio que ele fez. Vocês ouviram o áudio dele? Eu ouvi. Eu ouvi o áudio dele. Ele pede desculpa, mas ele repete as mesmas coisas. Ele fica chorando que está sendo mal interpretado, mas fala as mesmas coisas. Assim, me pareceu que ele está sem rumo. O áudio que eu ouvi, ele convida as pessoas para irem até Brasília, né? Aí menciona como é que vai ser a dinâmica lá de lanche, de recepção, e convida as pessoas para resgatar o Brasil, para colocar o Brasil no bom caminho, digamos assim. E fala que das datas de 5, 6, porque no dia 7 é para ser bem pacífico, para que o capitão possa fazer o 7 de setembro do jeito que ele quiser. Mas ele convoca as pessoas a irem a Brasília. Aí é o seguinte, o cara vai brincar com fogo, o Roberto Jefferson tinha tomado uma pedrada na orelha, né? Outros antes deles, do Roberto Jefferson, também, então, aquele Alan Santos, aquela turma toda, todo mundo foi... Aí o cara vai entrar, né, numa briga que nem é dele, direito. Ô, Rocha, como é que é piá de prédio? Como é que fala, hein? Aqui é piá de prédio. Aqui chama de piá de prédio. Que é o que é um piá de prédio? Explica aí, pessoal. Criado no leite moça, fica no videogame o dia todo dentro do apartamento, só no computador. Não é igual a gurizada lá da Zona Sul de Curitiba, que é power, né? Molecada lá da rua. Aí ele desceu para a rua, foi levar a bola para jogar bola, organizar os times, levou logo um tapão na orelha, deram uma rasteira nele, chutaram a costela e roubaram a bola. Exatamente. Na hora que ele dizia, não, eu vou embora que a bola é minha, aí tomaram a bola dele, ele ainda apanhou. E o jogo seguiu, e tá ruim para ele o jogo, viu? Ele amanheceu hoje com a polícia na porta da casa dele. Então, e essa participação dele aí de terras indígenas aí, de mineração, né? É um negócio de outro mundo. Eu não entendo, um cara que é deputado, que tem recursos, né? Que a vida, por que o cara tem que entrar numa coisa dessa? Pois é, aí é o seguinte. O que um sujeito desse vai fazer no Congresso Nacional? O Rocha, ele teve 45 mil votos quando foi eleito, aí ninguém deu bola para ele lá, ele é alto, grande, né? Tem quase 2 metros de altura, né? Andava, chamava atenção, só que não participou de nada, aí disse que não gostou daquilo ali, se cansou, tentou eleger a mulher. Em seguida, na eleição seguinte, não se candidatou, a mulher teve 4.300 votos, 4.400 votos, foi um pífio o desempenho dela, né? Pois é, aí é o seguinte, me explica, o que é uma figura como ele, sabe, que tem uma vida, né, uma história na música e tal, vai se meter com candidatura, congresso, partido político, não é do ramo, né? Ou seja, a tendência é o cara se arrebentar, quebrar a cara, eu nunca vi isso dar certo. Né? E ainda foi ajudar uma cooperativa de extração de ouro, né, de garimpo, então a coisa foi só se complicando, né, e aí agora está sendo investigado por isso, então... É isso aí, mais um exemplo para quem está assistindo, ver que política é uma coisa para profissional, né? Exatamente. Não é para qualquer um, não é para amador, né? É uma besteira. E é impressionante como eles vão se enredando nessas situações e vão se auto-emulando, né? Porque aquela coisa do Roberto Jefferson de fazer fotografia com arma, não sei o que e tal, aquilo ele estava na cara que uma hora os caras iam arrumar e iam bater, e na hora que batesse ia ser para desmontar, né? Como está sendo agora com o Sérgio Reis. Então, é importante isso para
sinalizar que quem quer fazer isso, quer brincar com essas coisas, vai ter consequências, né? Como está tendo, inclusive, para o próprio Bolsonaro, que agora está reclamando que o STF está rompendo o monopólio do Ministério Público Federal ou do Ministério Público de pedir abertura de investigação. Está anunciando aí que vai tomar uma medida. Eu estou torcendo para que ele faça isso, porque o Supremo vai ter uma grande oportunidade de dizer que essa história de o Ministério Público ter monopólio e exclusividade de requerer a abertura de investigação, isso é uma falácia, né? Não tem cabimento. Então o Supremo vai passar a régua e vai dizer, não é isso não. Não é só o Ministério Público pode pedir investigação. E não é mesmo, né? Então, talvez ele dê ao Supremo a oportunidade de fazer isso e resolver logo essa questão, de vez. E aí o Supremo avança, porque o desespero está batendo neles, porque parece que eles não vão conseguir fazer a fraude das fake news na extensão que eles fizeram na eleição de 2018 para a eleição de 2022. Bloquearam o dinheiro aí agora, eles estão desidratando os caras, eles não vão conseguir fazer mais aquilo que eles fizeram em 2018. Né? E aí essa coisa toda de falar de fraude de eleição, de essa revolta do Bolsonaro, porque o jogo não será jogado como foi jogado em 2022. O Rocha, é interessante que esse fenômeno, né, só para que as pessoas entendam, né, o que está acontecendo, né? Você tem o sistema democrático sólido, funcionando, e aí um Roberto Jefferson, sem mandato e sem voto, ele pega e diz assim, bom, como é que eu faço para me eleger? Como é que eu faço para conseguir voto? Vou fazer coisas estapafúrdias, maluquices, aparecer com arma, né? E aí eu tento me viralizar nas redes sociais, e aí quando chegar a eleição eu peço o voto e consigo ser eleito. Então eles ficam batendo na democracia com a finalidade de conseguir os votos da democracia para serem eleitos. Na verdade é isso que eles estão fazendo. É uma malandragem. Sim, mas o problema é o seguinte, assim, do ponto de vista do marketing, não está errado, Alberto. Porque é o seguinte, como é que se elegeu a Joyce Asselman? Como é que se elegeu aquele cabo que morreu, senador em São Paulo? Como é que se elegeu o governador de Santa Catarina? Várias pessoas pelo Brasil afora, assim, esse de Minas Gerais. Como é que essa gente se elegeu? Né? Zema. Assim, foi desse jeito, foi na base do bolsonarismo, né? Assim, voto de baseada, né? E as pessoas nem sabiam quem era o sujeito e votaram nele, e teve 1 milhão de votos, 800 mil votos e tal. Assim, essa proporção não vai se repetir, mas certamente haverá, em 2022, espaço para esse tipo de gente se eleger novamente na base do Bolsonaro, que está aí em torno de 20%, 25% é muito voto, né? Então, o Roberto Jefferson, esperto, né, tá vendo isso. Agora, ele errou na calibragem, né? Ele errou na calibragem. Tá? Ele podia ter feito tudo isso, usado um outro linguajar, se identificado com a base bolsonarista, sem agredir os ministros do Supremo, sem ficar com babaquice de querer acabar com a democracia. Aí caminhou para o lado do crime e recebeu a reprimenda que está tendo aí agora, né? Mas eu acho que esse pessoal vai se eleger, mas em muito menor proporção, né? Porque a crise econômica está se agravando assim a olhos vistos, né? A inflação está saindo do controle, o IBGE acabou de soltar a pesquisa da POF, a questão da fome está se agravando cada vez mais, as reportagens são impressionantes, né? As pessoas já uma percentagem elevadíssima sem comida, com inflação alta, sem emprego, né? A recuperação, o PIB vai crescer, mas não vai ter geração de emprego, não vai ter geração de renda. Então, e ainda mais vem aí a questão energética, né, com a crise hídrica que vai se agravar em 2022. Então, eu acho assim, o cenário para o Bolsonaro, para esse tipo de discurso aí, ele vai ficar cada vez mais estreito. Agora, Luciana, quantos votos o Bolsonaro teve no primeiro turno em 2018? 35 milhões? 40 milhões? É isso? Eu não me lembro o número muito exato, mas eu procuro aqui para te dizer. Deixa eu só te dizer, falar uma coisa para completar e depois a gente volta nesse assunto e eu procuro aqui para te dizer. Uma coisa que me chamou a atenção em relação a isso que vocês estão falando, dessa
busca, desse trabalho contra os canais, né, que divulgavam essas mensagens antidemocráticas, de ataque às eleições e tudo mais, foi que, e vocês estão falando que não vai ter o mesmo, a dificuldade de ter, o Eustáquio estava falando de dificuldade de ter o mesmo sucesso. O que me chamou a atenção nisso foi que, dos 25 canais que foram tirados, né, que foram afetados, que foram encontrados com essa questão, da onde saíram mais de 260 vídeos que foram tirados daí ou foram para o privado, vários deles, que eram os responsáveis, os youtubers responsáveis, foram candidatos a prefeito na última eleição. Então, um foi candidato em Goiânia, outro foi candidato em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, e eles não conseguiram se eleger. Então, eu acho que isso mostra também que tem força, mas existem outros sistemas funcionando por aí. Então, não é só a força do youtuber, mas, de toda forma, não dá para brincar nem negligenciar esse aspecto da força que eles têm. Então, eu achei que essa ação foi uma ação bastante acertada, ou seja, de cortar esse financiamento, e quando corta esse financiamento, você tem essa baixa. Eu vou procurar o número de votos enquanto isso. Sim, eu estou perguntando o negócio do número de votos, por quê? Porque no primeiro turno foi um mar de votos, sobrou voto para todo mundo em 2018. Elegeu gente aí que não, sabe, você nunca ouviu falar, né? Vai ter muito voto, Eustáquio, porque vai ter uma quebra de 50%, né, na votação do Bolsonaro, 50%, 60%. Mas o que sobra ainda é muito voto, né? Para o eleitor proporcional, num estado como o Rio de Janeiro, que é o estado do Roberto Jefferson, é uma beleza. Certo? Ele se elege com o pé nas costas se ele não tiver nenhuma ineligibilidade, com esse discurso aí. A base bolsonarista elege ele, não elege o governador, não elege o prefeito, né? Como aconteceu agora na eleição de prefeito, mas vai eleger um deputado federal, 2, 3, 4, 5 deputados federais, e pode até eleger um senador, né? Porque é muito voto. O Bolsonaro vai ter muito voto no Rio de Janeiro. Se ele estivesse procurando esse voto, viu? Pode ser que ele lidera lá um movimento em Brasília, diz, quero voltar para a Câmara. Agora, e a esposa dele agora, ô Rocha? O que a esposa dele está pensando agora? O que ela está falando no ouvido dele lá hoje, depois dessa busca e apreensão? Não deve estar dormindo o Sérgio Reis. Quantos votos, Luciana? Você falou aí? 46% dos votos, 46,3%, que corresponde a 49.276.990 votos. Isso no primeiro turno. Aí é o seguinte, se eu tivesse sido candidato apoiando o Bolsonaro, eu estava eleito, entendeu? Xingando o PT como fizeram. O Witzel, que ninguém conhecia o Witzel, e foi eleito governador do Rio de uma hora para outra. Esse de Santa Catarina. Esse... é uma loucura o que aconteceu, né? Aí você olha para o Centro-Oeste, Minas Gerais, esse Zema aí também não... Não, foram 3. Onde saiu? O Rocha, assim, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite era do jogo, Paraná, Ratinho Júnior era do jogo, por mais que o nome seja um nome esquisito, etc., é o cara que fazia política, já estava lá há muitos anos, tinha disputado, é um cara do sistema. Quem não era? O cara de Santa Catarina não era, né, um bombeiro, né, mas se mostrou um cara que se adequou ao sistema. Ele entrou, ele teve esse negócio do impeachment, porque brigou lá com os deputados, mas acabou escapando, mas ele não é um louco completo, o cara de Santa Catarina. A vice dele é. Mas ele se afastou de Bolsonaro, das coisas mais irracionais de Bolsonaro, ele é conservador, etc., o Estado é conservador. Então, esse cara, o Witzel no Rio, o Zema em Minas Gerais. Agora, se a gente olhar os outros, eram pessoas do jogo, e aí você tem os senadores também, que foi uma loucura de senadores que não tem nada a ver com nada, Cajuru, em Goiás, enfim, né, são figuras absolutamente que não são da política, vão entrar, vão ficar um tempo, depois vão sair, quer dizer, não vai ter muito o que fazer na política, né? Aqui no Paraná, o que alterou o resultado da eleição foi o lavajatismo, né? O juiz decretou 2 vezes a prisão do Beto Richa e desorganizou completamente o processo eleitoral. Ele tirou o Beto Richa da eleição e matou o Requião, porque o sparring eleitoral do Requião era o Beto Richa. O Requião estava bem, enquanto o Beto Richa estava disputando a eleição com ele, no Senado. Aí, quando o Beto Richa foi abatido, o Requião
foi junto e se elegeram 2 senadores que ninguém esperava que fossem ganhar a eleição. Só lembrando, né, Rocha, porque que aconteceu, na verdade, dentro dessa retórica que saiu aí nas redes sociais, ali na reta final, particularmente nos 4, 5 últimos dias, foi uma avalanche de ataques ao que eles chamavam da velha política. E aí a velha política foi tudo, foi MDB, PSDB, foi todos os partidos tradicionais. E foi uma coisa de louco, a quantidade de mobilização por WhatsApp, rede social, e assim, uma comoção que foi inacreditável. Eu me lembro muito bem, eu fiquei muito assustada, não só pela eleição do Bolsonaro, que era mais ou menos previsível, já uns 10 dias antes, mas pela quantidade de gente que ele levou naquela reta final. 52 deputados foram eleitos pelo PSL, 52 deputados. De 52, no geral, ilustres desconhecidos. Nem o Collor conseguiu fazer uma coisa dessa, né? Nem o Collor. O Collor... Olha aqui, eu preparei um negócio aqui, deixa eu mostrar para vocês, para todo mundo aí que está nos acompanhando, né, uma coisa que passou meio despercebida na semana passada, uma pesquisa aí, olha só, essa pesquisa do Instituto Paraná aí, o Rocha, Instituto Opinião Pesquisas, né, fizeram uma pesquisa nacional, né, só aqui para a gente refletir, passar bem rapidinho no dado, dia 13 e 14 de agosto, 1.500, enfim, telefônica, etc., criteriosa, né? Você ficou sabendo do desfile realizado com tanques, 60% ficou sabendo, houve diferentes entendimentos das razões para o desfile, né? 43% concordaram que era intimidar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal, né? Só 15% entregar o convite a Bolsonaro e 13%, 14% demonstrar força. E aí, olha, as pessoas sentiram mais vergonha do que orgulho, né? Uma pequena maioria sentiu mais vergonha do que orgulho, né? Aqui, ó, o Brasil deveria deixar de ser um país democrático para voltar a ter uma ditadura militar? Deveria ser uma ditadura? Só 12%, 84% contra isso. Quais as seguintes afirmações você concorda mais? Democracia é sempre melhor do que qualquer forma de governo, disparado, 75%. Em certas circunstâncias, melhor uma ditadura, somente 10%. Né? Forças Armadas, né? O uso de tanque de guerra para fazer valer o ponto de vista do presidente. Não é papel das Forças Armadas fazer isso, 70%. Né? Só 19% consideram o papel das Forças Armadas. Na sua opinião, o desfile de tanques, a imagem do Brasil no exterior piorou para quase 50% dos brasileiros. Né? A imagem das Forças Armadas no Brasil piorou para quase 36% dos brasileiros. A imagem do presidente Bolsonaro piorou para 49% dos brasileiros depois do desfile. Né? O Bolsonaro gostaria de implementar uma ditadura militar no Brasil? Sim, gostaria. 58%, não, 31%. Né? Eu acho que isso aí é bem revelador da falta de apoio, né, de qualquer aventura militar no Brasil, né, qualquer aventura. A gente sempre chamando atenção, rememorando os anos 60, minha tese de doutorado foi sobre o governo João Goulart. Para os militares entrarem na política, precisa que os civis chamem ele para entrar na política. Né? Nenhum militar entra na política se os civis não chamarem para entrar. São as chamadas vivandeiras de quartel. No Brasil não existe hoje vivandeiras de quartel. Não existe no mundo empresarial, não existe no mercado financeiro, não existe no mundo jornalístico, não existe nos formadores de opinião, e a gente acabou de ver, tampouco na opinião pública. A opinião pública é rotundamente contrário aos militares da política. Só para as pessoas entenderem bem, para deixar bem fácil o que você está falando, isso é uma expressão das décadas passadas, né, de pré-80, que eram aqueles políticos que iam até os quartéis e instigar os militares a intervirem na política. Né? Isso era muito comum, né? Políticos de grande expressão, e aí eles, ao mesmo tempo que faziam isso, mobilizavam, também conseguiam mobilizar a população para fazer o mesmo. Né? Hoje em dia, isso está sendo tentado. Você vê que essa manifestação do dia 7 de setembro é claramente um gesto nesse rumo. Venham, intervenham. Né? Mas junta pouca gente, as manifestações não são expressivas e não tem ninguém na classe política brasileira,
não tem um Carlos Lacerda, um Magalhães Pinto, né? Não tem esses mineiros que sabiam muito bem fazer isso, de ir lá no quartel chamar os militares para dar golpe. Não tem mais isso na cena brasileira, né? Militares na política lá no Vietnã. No Brasil, não. No Vietnã, sim. Aí tá cheio de militar na política. No Butão também. No Afeganistão, né? No Afeganistão que os militares estão tomando o poder. O que chama atenção nesses dados aí também, que é a questão que as Forças Armadas e o Bolsonaro saem com uma imagem piorada entre aqueles que conheceram, que tomaram informação. Então, assim, inclusive para além só do grupo que é anti-Bolsonaro. Então, as pessoas não gostaram daquilo, não gostaram de fato que viram. Eles saíram, tanto o Bolsonaro como as Forças Armadas, mais enfraquecidos do que entraram. Então, e vão repetir, quer dizer, as Forças Armadas já disseram que não vão participar de 7 de setembro, né? Até temendo uma repercussão mais negativa de novo, mas permanece o ataque às instituições políticas. Eu achei impressionante isso, Luciana, porque eles fizeram um desfile militar para entregar uma carta para o Bolsonaro, mas estão fora do 7 de setembro. Quer dizer, como é que pode? Quer dizer, falar que é por causa da pandemia? Uai, se for da pandemia, não pode fazer o outro também. Eles têm leitura política, eles viram que aquilo ali, a pesquisa mostra isso, e eles estão plugados, né? Eles estão vendo que aquilo foi um negócio péssimo para a imagem deles. E vão correr o risco de novo, agora em 7 de setembro, no meio da pandemia, fazer desfile. Né? Então, você vê que eles também tem gente lá que age com prudência. Né? Não, mas o interessante do desfile é o seguinte: tiveram os artigos de jornal contrários, artigos sérios, etc., mas aquilo foi minoritário na repercussão do desfile. O que foi majoritário na repercussão do desfile? Chacota, piada, foi uma desmoralização completa. Na verdade, não precisava nenhum artigo, bastaram as piadas, aquela fumaça saindo do tanque, né? Foi a coisa mais patética que aconteceu no país recentemente, né? E isso mostra a força das instituições, a força da sociedade civil brasileira. Sociedade civil, olha, perdão da expressão chula, cagou e andou para o desfile. Tanto é que ficou fazendo o dia inteiro piada. Isso mostra como é forte a vida civil no Brasil, como ela é pujante. Né? Na verdade, é isso. As pessoas não enxergam isso, mas é isso. E aí sai na pesquisa. Né? O reflexo, a pesquisa é só uma evidência semelhante à piadaria que rolou nas redes sociais no dia daquele desfile patético. Né? Mas é a confusão que se faz, eu não sei se a Luciana concorda comigo, entre o funcionamento das instituições, que é o que você fala. O Supremo está lá, está aberto, funcionando, dando expediente todo dia e decidindo. Prendeu o Roberto Jefferson, agora está aí enredando o Sérgio, e o Bolsonaro está desesperado, reclamando do Supremo, certo? Se o Supremo não estivesse funcionando, o Bolsonaro não estava reclamando. Né? Nós estamos reclamando do Aras, que dizem que não está funcionando. Né? O Congresso está lá funcionando. Mas o Janot funcionava? As pessoas dizem, na hora que tinha um cara que perseguia todo mundo, funcionava aquilo lá? O Janot funcionava? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o fato é que quando a gente fala que há um dano à democracia, e é um dano substancial que está ocorrendo, são os danos nos direitos sociais. Né? São os danos em certos... na questão das mulheres, dos índios, dos negros, da Amazônia, do meio ambiente. Então, isso aí é que está complicado, né? Mas as instituições estão funcionando, lógico que estão funcionando. Eu não sei se o Taquinho... Taquinho, você pode falar o que quiser. Ele estava com um semblante irônico ali, olhando. Não, tá, total. Ele está ali, ele está se contendo. Agora, Taquinho, você pode falar o que quiser, mas só não traga exemplos asiáticos, pelo amor de Deus, pô. Não funciona aqui no Brasil, cara. Nova Zelândia é Oceania, né? Não. A Nova Zelândia, daqui a pouco vai ter Tahiti, Polinésia Francesa. Não é possível, rapaz. Não, a Nova Zelândia deu um exemplo fantástico. Por causa de um caso de transmissão comunitária, ela fez um lockdown.
Isso é fundamentalismo. Isso aí é fundamentalismo científico. É fundamentalismo científico. Também tem várias versões do fundamentalismo. Um dia que já se viu fazer um lockdown nacional por causa de um caso. Isso é uma loucura completa, é uma ditadura. A Nova Zelândia, a democracia da Nova Zelândia funciona muito melhor do que a nossa democracia aqui. Não fala uma bobagem dessa, não. Nova Zelândia é um exemplo. O que está ruim hoje é a minha internet. A minha internet está muito instável. Mas a gente está te ouvindo bem aqui. Ela tá interrompendo muito. Eu estou meio inseguro assim para falar. Eu estou vendo aqui, olha, o Eustáquio, porra, os dados da Nova Zelândia, rapaz, a Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes. Porra, não é possível, cara. Não é possível que você compare um país que tem 5 milhões de habitantes, sei lá, um bairro de São Paulo, um bairro não, uns 5 bairros de São Paulo, entendeu? Porra, com o Brasil, cara, não dá. Mas é o seguinte, o contraste, tá certo que são só 5 milhões de habitantes, e é mais fácil você fazer lockdown com um país com 5 milhões de habitantes. Mas o fato é o seguinte, a providência dela contrasta, por exemplo, com a declaração do ministro aqui, que falou que máscara não, né, não funciona, contrasta com o parecer do Ministério Público. O parecer do Ministério Público dizendo que máscara não funciona. Uma doidice completa. E o Bolsonaro ontem, na live ontem, o Bolsonaro falou que a pandemia estava acabando. Nós estamos com 30 mil casos por dia, 800 e tantas mortes por dia, e ele fala que a pandemia está acabando. E a Nova Zelândia, com um caso, ela faz um lockdown. Então, assim, isso mostra a diferença. Eles são sérios. É uma democracia séria, eficiente. Com todas as vênias, Alberto. Com todas as vênias, mas eu vou acompanhar o relator. Pô, Nova Zelândia, cara, Nova Zelândia é o cacete, pô. Olha aqui, pensa o seguinte, essa do ministro da Saúde foi patético. O ministro da Saúde vai na CPI e diz que tem que usar máscara, que não sei o quê. Um grande teatro. Aí agora ele vai lá e, numa situação normal, que não é de depoimento, ele vai lá e diz que máscara não é necessária. Cara, isso é vergonhoso. Agora, eu acho que ele se dá mal porque a ambição desse ministro da Saúde é entrar na política eleitoral lá na Paraíba. E isso desgasta ele, não tem a menor dúvida. Isso é muito ruim para ele no meio político. Agora, Luciana, que tipo de repercussão tem na opinião pública esse tipo de declaração de um ministro? Eu acho que só agrada a esse time aí bolsonarista, que a gente sabe, esses 25%, porque os outros já acham que tudo isso. Agora, eu acho que tudo isso vem minando, viu? Eu acho que, assim, aos poucos, isso vai minando a credibilidade e tudo mais. O Bolsonaro continua aumentando a rejeição dele, né? E a rejeição a ele, com essas atitudes, todas vão no mesmo balaio. Agora, eu acho que é muito mais uma declaração para um alinhamento político com o presidente, uma demonstração de fidelidade, de proximidade com o presidente, do que para a população de maneira geral. E não sei, às vezes eu acho também, eu não sei o que vocês acham, agora é só psicologia, que eu não entendo nada de psicologia, mas eu tenho a impressão que quando fica ali um núcleo muito próximo, né, eles começam a pensar mais ou menos igual. Algumas declarações, por exemplo, do Paulo Guedes, são absolutamente afinadas e mostram o enorme valor e proximidade com o pensamento do Bolsonaro. Então, se agora você vê as declarações recentes do ministro da Educação, idem. Então, assim, eu não sei se vai ficando uma pressão do grupo, né, um constrangimento, uma pressão que isso existe de fato, e as pessoas começam a reproduzir o mesmo discurso de uma maneira muito, muito incrível, né, esse processo. Não, esse ministro da Educação é uma coisa impressionante. Como é que, assim, gratuitamente, ele fala bobagem uma atrás da outra. Assim, mostra uma pessoa completamente despreparada, ele não sabe formular o problema, né? Que tem de diminuir pessoas da universidade, tem que segregar as pessoas com deficiência física. O que mais que ele falou? Atrapalha a criança com deficiência, tanta coisa atrapalha. Que ele falou.
Não, foi por aí. Falou mais umas duas também, que agora eu me esqueci, mas essas duas foram as mais graves, assim. E, assim, Agora é o seguinte, esse é o problema de você pegar um empresário que é dono de uma universidade e colocar como ministro da Educação. É como você pegar um empresário que é dono de um hospital e colocar como ministro da Saúde. São coisas diferentes, né? Para o Ministério da Saúde, você tem que ter um técnico que entenda de saúde pública, saúde coletiva. Né? Para o Ministério da Educação, tem que ter um educador, né? Não é porque o cara é dono de uma faculdade que ele é educador. É um empresário que sabe ganhar dinheiro. Né? Nem todo dono de faculdade é educador. Então, essa é a confusão que se faz no Brasil, de achar que empresário, certo? Porque o negócio dele está indo bem, ele vai para um ministério e vai resolver o problema do ministério. E aí dá essas enormes bobagens. Entendeu? Ô, Rocha, eu fico pensando assim, você levantou a bola de uma reflexão que eu gosto muito, que eu acho muito legal, né? Quem é que está habilitado a ser ministro? A gente sabe, por exemplo, José Serra, que não tinha nada a ver com a carreira médica, foi ministro da Saúde, tudo bem, é um político. O cargo de ministro é um cargo político. Ele senta naquela cadeira, ele vai ter que arbitrar inúmeros conflitos, né? E vai ter que dar uma linha para aquilo ali. Então não tem problema que alguém não seja da área. Eu também, o Rocha, eu sou contra esse domínio. Não, para ser ministro da Saúde tem que ser médico. Para ser ministro da Agricultura tem que ser agricultor. Cara, não é assim, né? É claro que é importante que a pessoa conheça o meio, tenha militado no meio, mas às vezes também você trazer alguém de fora do meio para dar uma chacoalhada, desde que dê uma direção política, também não tem mal nenhum nisso aí. Não tem mal nenhum nisso aí. Você sabe que eu tinha uma curiosidade em relação ao presidente Lula. Eu sempre fui curioso para saber por que o Lula nomeou o Reinhold Stefanes para o ministério dele. Tá? E aí o Lula foi preso, veio para Curitiba, eu comecei a visitá-lo todos os dias durante o período que ele ficou aqui. E aí um dia eu tomei coragem e perguntei ao presidente, me diga uma coisa, me explica, por que você colocou o Reinhold Stefanes no seu ministério? O Reinhold Stefanes não tem nada a ver com o PT, nada. Entendeu? Assim, nem sob qualquer aspecto que você olhar, não combina nada. Inclusive agora o filho do Reinhold Stefanes é uma tropa de choque do pior bolsonarismo que está aí todo dia, foi lá na CPI da pandemia afrontar os caras, o deputado. Então, eu fui perguntar para ele, por que você colocou esse sujeito como... É gente boa, um cara assim, super educado, tratamento pessoal com ele é ótimo, uma figura agradável pessoalmente. Aí ele falou assim, Rocha, é o seguinte, eu tinha um problema no governo e me disseram que o único cara que podia resolver o problema era o Reinhold Stefanes. Né? Falei, mas ele é da área? Não é da área, mas ele conhece bem essa área e ele é político, ele vai lá, ele transita bem no Congresso, ele vai conseguir resolver. Aí eu falei assim, mas esse cara eu não gosto muito dele, quase fui para o tapa com ele na Constituinte, nós éramos deputados, e como é que eu vou trazer esse cara para o governo? Ele não tem nada a ver com a gente, não, mas... Aí ele falou, não dá. Aí passou uns 3 dias, ele pensou, amador, e falou, sabe uma coisa? Eu não posso fazer isso, eu sou presidente do Brasil, eu tenho que, se o cara é habilitado para resolver o problema, eu tenho que relevar as minhas diferenças com ele e tenho que trazer ele para o governo. Aí ele chamou o Reinaldo para conversar. Falou, Reinaldo, é o seguinte, eu sei que você não gosta de mim, eu não gosto de você, mas eu estou com um problema no governo e tem que ser resolvido, e me disseram que você é o único cara que dá para resolver o problema. É o seguinte, eu quero que a solução seja essa e essa. Se você puder me entregar, o cargo é teu. Aí, presidente, deixa eu pensar um minutinho, e tá bom. Aí, presidente, eu aceito. Aí ele falou, tá bom, então quem vai te convidar para presidente é o presidente do teu partido. Aí chamou o presidente do partido, falou, eu vou convidar o Reinhold, eu queria que você fizesse o convite para ele vir para o governo e tal, e ele veio para o governo. Aí assumiu, chamou o Gavar, tudo bem, você vai ser ministro, monta a tua equipe, chama quem você quiser, o ministério é teu, eu só quero que você resolva o problema para mim do jeito que eu te pedi. Tá resolvido, tá resolvido. Cara, que depoimento fantástico. Resultado dessa conversa toda. Você pergunta para o Lula fala assim, o Reinhold, aquele alemão, foi um dos melhores ministros que eu tive. Uma beleza. Espetacular esse caso, espetacular, cara. Como isso é revelador. Isso é revelador o seguinte, como funciona uma burocracia. Que você está dizendo, não importa se ela é pública ou privada, no setor privado também é assim. Você tem um presidente, você tem uma diretoria. Né? Os ministros são a diretoria. O cara diz, não, esse cara aí eu não me dou. Mas ele sabe desse assunto e ele vai transitar bem, vai resolver. Rapaz, mas que caso absolutamente fantástico, Rocha.
Que caso fantástico esse. Então, nessa linha aí, é só para lembrar que o Fernando Henrique indicou um economista para o Ministério da Saúde. E o Lula indicou um médico para o Ministério da Economia, né? Que foi o Palocci. Exato. E aí ele vai lá e delega, ele diz o seguinte: Palocci, olha, eu preciso que você me entregue isso. Você é político, utiliza suas habilidades políticas para me entregar isso. É exatamente a mesma coisa. O Serra, só para vocês terem uma ideia, eu mapeei isso, escrevi um livro sobre a eleição de 2002. O Serra, quando eles se acomodaram lá internamente, começou a ficar claro que o Serra seria o candidato em 2002, o Serra ocupou aquele pool de rede nacional de rádio e TV mais do que o Fernando Henrique, né? Que o objetivo era torná-lo conhecido antes do ano eleitoral. Eu minutei aquilo, tem gente que minutou, eu botei lá no livro, né? E o Serra, ele ficou muito conhecido. Hoje é menos, o tempo passa, as gerações vão mudando, pessoas mais jovens entram, né, dentro da opinião pública, se tornam eleitores e não conheceram o Serra, obviamente, no Ministério da Saúde. Mas tão logo ele saiu dali, nos 10 anos seguintes, né, dele ter deixado de ser ministro, ele era conhecido nacionalmente um homem dos genéricos, né? A decisão dos genéricos deu uma popularidade, um reconhecimento de nome nacional para o José Serra estúpida, né? E aquilo foi muito, muito aprovado pela população. Agora, ele era médico? Não. Né? Como é que ele viabilizou o genérico? Com habilidade política. Alguém falou no vídeo dele: olha, isso aqui precisa, é uma demanda, todos os países do mundo têm isso, o Brasil está atrasado, e ele foi lá e executou aquilo. Né? É muito interessante, Rocha, esse seu depoimento é de uma clareza de como você toca uma burocracia e como faz com que ela funcione bem, mas é impressionante isso, é um depoimento valiosíssimo. Uhum. Mas é isso. Eu matei a minha curiosidade. Aí depois, foi engraçado porque passou o tempo, um dia eu estava no restaurante aqui em Curitiba e o Stefanos entrou e me viu. E aí eu precisava falar com você. Aí eu, na saída, fui até a mesa dele e falei: escuta, disse que você está visitando o presidente Lula lá todos os dias. Ele falou: tô, é verdade. Então eu queria que você levasse um livro para ele. E aí ele pegou um livro que ele tinha publicado e fez uma dedicatória bonita para o Lula. Falou assim: leva o livro para ele, diga que eu gosto muito dele, estou torcendo por ele. Gente, você veja que eu vou ter que dar uma saidinha rapidinho aqui. Criou uma relação pessoal interessante, né? Interessante mesmo. E o Lula tem disso, né? Ele ultrapassa as barreiras convencionais. Ele é muito pragmático e por isso é que ele está deitando e rolando agora nessa cena que está aí, né? O Bolsonaro dando coice, dando patada para tudo quanto é lado, e o Lula conversando com as pessoas. Ô Rocha, e é interessante nesse seu depoimento o seguinte: o Lula não precisa gostar do Reinaldo Stefanes e vice-versa, mas aí quando você encontra ele no restaurante, ele manda um livro, isso daí revela, né, que eles se encontraram, um trabalhou para o outro. É claro que você se sente, né, ser escolhido ministro não é pouca coisa, né, e Reinaldo Stefanes diz: pô, o cara confiou em mim, né? Então aquilo transborda para o mundo pessoal, né? Ele diz assim: porra, esse cara me respeita pessoalmente, então, pô, eu vou, né, retribuir isso, fazer um ato toda vez que for possível. Vai lá e manda um livro. E de fato estava torcendo por ele. Não importa, pode ser adversário político, pode discordar, mas esse elemento pessoal, micropessoal, é muito relevante na vida de todos nós e na política em particular. É isso. Eu acho que esse lado do presidente Lula vai ser muito importante, muito relevante na sequência, nessa cena que tem aí, porque eu vejo ele como uma pessoa, pelas características, por isso que eu falei tudo até agora, que eu disse aqui, eu considero ele uma das pessoas habilitadas para construir um pacto no Brasil, para liderar um pacto, né, para que a gente saia dessa encalacrada. Interessante, o Rocha, porque ele separa, né, digamos assim, os sentimentos normais de um ser humano, que é ficar puto com alguém, normal, todo mundo tem isso, mas ele separa isso do papel que ele cumpre. Ele tem um papel a cumprir. E dentro desse papel a cumprir, esse sentimento típico de um ser humano, ele não pode influenciar as decisões. É muito interessante isso, porque é exigido do político uma mistura entre emoção e razão, uma mistura na medida certa. Veja, isso está escrito por Max Weber, naquele texto A Política como Vocação,
que um dos grandes desafios de um político, Weber diz isso, é como você faz essa mistura, como você faz esse balanço entre emoção e razão. Porque o político ele tem que sim ser movido pela emoção, mas ele não pode deixar de ponderar, ele não pode jamais deixar de calcular. É muito interessante esse seu depoimento, Rocha. Gente, desculpa aí que minha internet está muito instável aqui hoje. Eu tentei arrumar ali, mas não está conseguindo. Mas olha, tá dando para. Você está mais preocupado do que o resultado final. O resultado final está ótimo. A internet então tá aqui só não está melhor do que a internet do Vietnã. Aí aquela ali é imbatível. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Taquinho, antes da gente fechar aqui. Não sei como é que está o nosso tempo aí, mas eu vi a notícia essa semana de que Israel estava tendo uma quarta onda. Eu queria saber o seguinte, se é verdade isso, se você está sabendo, e o que é essa quarta onda de Israel? Então, mas não é só Israel, o Rocha. É o seguinte, países que têm uma percentagem de vacinação maior do que o Brasil, tipo, Estados Unidos está pau a pau ali com o Brasil, mas Reino Unido, Israel, e está indo para outros países asiáticos, está tendo uma onda, por exemplo, a Rússia. Eu tenho notado isso aqui, estou falando de cabeça, mas, por exemplo, na Ásia, não é só o Vietnã que está tendo problema, a Malásia, Tailândia, a Tailândia dá para comparar com o Brasil, porque é um país com uma população relativamente grande, é muito parecido com o Brasil, a história da Tailândia em vários aspectos. Isso tudo está subindo, né? E isso tem a ver com a variante Delta, tá? E com essa questão que saiu um estudo agora recentemente, que as vacinas elas têm menor eficácia contra essa nova variante. E ainda tem a variante Lambda, e tem outras variantes. Então, assim, o mundo ele está aumentando o número de casos. Agora, vamos fazer aquela piadinha de adolescente, né? O diabo da variante Lambda vem do Peru. É uma piada, né? Piada pronta, né? Pois é. E a curva aqui também parou de cair, né, Eustáquio? Está parando de cair, né? A Fiocruz divulgou um boletim essa semana mostrando que parou de cair e começou a subir. Agora eu vou dizer o seguinte, no Rio de Janeiro, eu e a Luciana que estamos no Rio de Janeiro, a gente aqui está correndo risco, porque o Rio vai ser o primeiro estado a começar a subir rapidamente. Agora, estão liberando público nos estádios aí no Rio de Janeiro, liberaram em Minas Gerais. Pois é, o Galo teve uma vitória expressiva, né? Ao contrário do Fluminense. Né? O Fluminense é horrível. Que o Fluminense tinha a chance de fazer os 4 finalistas da Libertadores brasileiro. Né? O Fluminense foi longe demais, coitado. Mas essa questão de liberação lá do público em Belo Horizonte é muito preocupante, porque e todas essas medidas que o pessoal está flexibilizando, isolamento social, no momento que vai começar uma nova onda. Agora, só uma coisa, Eustáquio, me corrija se eu estiver errado. Esse caso de Israel, isso é bem lembrado, porque Israel é tido como o país que vacinou todo mundo, que controlou a pandemia e perdeu o controle. Reino Unido também. Reino Unido está a mesma coisa. Agora, me corrija se eu estiver errado, tá? A vacinação avançou muito, né, desigualmente nos países, mas, de um modo geral, avançou muito em todos os lugares. Aí vem essa variável aí, essa nova variante aí, Delta, etc. Ela realmente infecta mais facilmente, mas me parece que a mortalidade é menor. É isso mesmo, Eustáquio? Não, é menor, mas por exemplo, no Reino Unido, as mortes diárias, a média móvel de 7 dias das mortes, tinha caído ali para 4, 5 mortes por dia. Chegou o dia que Londres não teve mortes, né? E aí foi subindo, ela já está em 100, 120 mais ou menos, 20 vezes mais. Os Estados Unidos tinha caído para menos de 200, já está empatando com o Brasil, a média está em 800, mas ontem, por exemplo, deu 1.000.
né? Tem vários dias agora que Mas estão dando 1.000. existe, eles estão dizendo que a vacinação protege, algumas vacinas protegem mais, outras menos, mas elas protegem um pouco com relação à Delta, é isso mesmo? Não, protege. É claro que quem está mais sofrendo a mortalidade são as pessoas não vacinadas, né? Ou então pessoas que vacinaram, mas têm outras comorbidades que ficam, é o caso do Tarcísio Meira, que já tinha uma certa idade, tinha outros problemas de saúde, então a vacina não protegeu totalmente, né? E é isso que você falou, Roberto. Os Estados Unidos chegou a ter 4.000 mortes por dia. Atualmente, ele está tendo 1.000. Então, isso é um ganho da Agora, vacinação. Eustáquio, nos Estados Unidos, as pessoas não se dão conta, mas nos Estados Unidos existe uma disputa política, né? Os republicanos têm uma parcela importante de quem se declara republicano que não se vacina. É um fato. No Brasil não existe esse problema. Aqueles que não se vacinam no Brasil são irrelevantes do ponto de vista estatístico, né? Mas só que o Brasil está atrasado, né? Sim, mas eu digo, mas todo mundo está predisposto a se vacinar. Você vê, meus filhos aqui na faixa de 18 anos, minha filha ficou 2h30 numa fila aqui em São Paulo para se vacinar. Conseguiu, ao fim e ao cabo conseguiu. Mas, assim, isso revela 2h30 de fila. Está todo mundo lá querendo se vacinar. Agora, preocupado com a situação do Brasil, né? Porque essa ideia que nós estamos com 2 meses com as taxas caindo, elas caíram, mas estão muito altas, né? O Brasil continua sendo um dos países que tem a maior taxa de mortalidade. Atualmente, só para falar assim, em termos de taxa de mortalidade diária, a média, por incrível que pareça, Cuba está na frente do Brasil. Hoje, na América Latina, Cuba tem as maiores taxas. Mas, no acumulado, Cuba tem muito menos que o Brasil, né? Só que passou uma ideia, né? E o Bolsonaro falou isso essa semana, que nós estamos no fim da pandemia. Não é verdade. Não estamos no fim da pandemia. Está longe ainda de controlar a pandemia, né? E eu acho que as pessoas infelizmente, só vão acordar quando os hospitais estiverem cheios de novo. Parece que vai ser isso, como foi da primeira vez. Exatamente. Agora eu vou dizer assim, olha, a vida dos escritórios em São Paulo, uma vez eu encontrei um cara lá do Rio, né? O cara dizendo assim, São Paulo, né, a parte rica, ele se referindo à parte rica de São Paulo. São Paulo é um monte de restaurante cercado de escritório por todos os lados, né? Tem muito escritório em São Paulo, né? Esses escritórios das empresas, né? São, na verdade, o seguinte, os escritórios são escritórios de serviços, né? É onde estão as direções das grandes empresas, das principais empresas do Brasil. Então, tem muito escritório, né? Os lugares onde tem muito escritório estão abandonados. Até hoje estão abandonados. Essa semana eu tive a experiência pessoal, há muito tempo eu não ia no shopping Vila Olímpia, né? O shopping Vila Olímpia é no meio de uma região coalhada de escritórios, tem um ou outro prédio residencial. Na hora do almoço, esse shopping, ele era um formigueiro de gente. Assim, escada rolante, rapaz, o shopping está às moscas, uma quantidade imensa de lojas fechadas. Chega a ser deprimente. Você olha aquilo ali, você diz, caramba, parece que é um pós-guerra. É um negócio impressionante aquilo ali, né? Então, eu acho que essa mudança aconteceu, né? E não sei se vai voltar, entendeu? As ruas em torno do shopping Vila Olímpia, olha, você não mal conseguia andar na calçada, porque as calçadas são estreitas, a quantidade. Agora, os restaurantes fechados, os de rua, um desastre completo. Outro dia eu precisei ir ao centro para resolver uma coisa com o contador e precisei ir pessoalmente ao centro. O centro do Rio também está muito vazio, está muito esvaziado. Foi na hora do almoço, muita loja fechada, tem algum movimento, mas em comparação com o que era, aquele centro do Rio, ali na hora do almoço, era vivo, né? Era
aquela força, aquela energia. Pelo menos na parte que eu fui, estava muito morto. Agora, dizem que não vai voltar de tudo, né? Dizem que existe aí uma porcentagem que vai acabar sendo alterada. Inclusive, há projetos bastante interessantes no sentido de pensar a cidade contemplando que pelo menos aí 10, 15, 20% das pessoas vão continuar trabalhando, ou das atividades vão continuar sendo home office, e que isso pode mudar o planejamento da cidade. Por exemplo, uma coisa também que se pode imaginar, por exemplo, a questão da ponte aérea Rio-São Paulo. Quantas viagens eram compradas em cima da hora para uma reunião entre uma coisa... Depois dessa, você pode esperar que também as pessoas agora se acostumem mais a fazer de maneira virtual. Eu estava até vendo no jornal que agora vai ter o Facebook, vai agora criar uma ferramenta de colocar todo mundo na sala, tipo avatar, para ficar mais divertido as reuniões e tudo mais. Então, a gente vai acabar se adaptando a essa nova realidade, parte não vai voltar mesmo. Não, isso para o meio ambiente é muito bom, né? Isso que você falou aí de evitar voos, né? Brasília, por exemplo, tinha uma época, antes da pandemia, principalmente antes da crise, que era impossível você ir para Brasília, que você não tinha hotel, não tinha voo, etc. Então, assim, você podendo fazer reuniões virtuais, né? E reuniões igual isso que a gente está fazendo aqui, ou congressos, né? O Congresso Latino-Americano de População, por exemplo, né, que sempre deu um trabalho, a gente precisa muito recurso para levar as pessoas, né, para escolher um país, organizar atividade dentro daquele país, depois já para o país. Hoje é muito mais fácil, você faz o congresso totalmente virtual, com as várias salas, cada pessoa no seu próprio país, e em termos do meio ambiente, né, de cortar emissões, é muito bom, né? Mas a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Agora, olha aqui, e o ministro da Educação, hein, dizendo que pessoa com problemas, né, enfim, pessoas com necessidades especiais não podem ocupar a mesma sala. E aí o Romário entrou no circuito, né, porque o Romário tem uma filha, né, que tem Down, né, e eu achei ótimo o Romário ter entrado no circuito, e o Romário utilizou o linguajar de campo de futebol. O melhor foi isso, né? Chamou logo o cara de imbecil, já entrou batendo, dando um chute no peito do cara, né? Em qualquer país europeu, Roberto, ele não seria mais ministro. Teria saído, teria deixado o ministério. Agora mesmo aqui, no Peru, você vê como nós estamos atrasados nisso. No Peru, caiu o ministro, o chanceler, porque ele foi nomeado pelo presidente eleito, agora, e ele foi guerrilheiro, né? Ele participou de guerrilha, então ele dá uma declaração, certo, dizendo que quem começou o terrorismo no Peru foi a Marinha. Rapaz, isso gerou uma confusão e ele caiu, deixou o ministério. Entendeu? Esse ministro dá uma declaração dessa, ele não deu uma, ele deu duas seguidas. Duas. Né? Não, foi ele mais. Não seria mais ministro, ele não tem cabimento. O cara revelou que ele não tem preparo, ele não tem conhecimento para ser ministro. Falou uma bobagem, duas ele não bobagens sabe o que está seguidas. acontecendo no mundo inteiro, né? Né? As políticas, muitas vezes, elas têm ondas, né? Foi para um lado, no passado separava, agora chegou a conclusão diferente, a ciência evoluiu, não faz sentido separar, quer dizer, simplesmente ele não sabe o que está acontecendo. O cara não pode ser ministro na base do eu acho. Isso não tem cabimento. Sabe? Eu acho que criança com deficiência na sala de aula atrapalha. Pô, ele tirou isso. Não, e ele já tinha feito outras, por exemplo, ele indicou para a CAPES, ele indicou uma professora que é de uma universidade particular, que indicou uma aluna dela para relações exteriores da CAPES. Assim, você privatizar ali, com a sua turma, você privatizar ou particularizar uma instituição tão importante como a CAPES, né? Que desapreço. Tem um lobo aí, tem um lobo atrás do Rocha, tem um lobo ali passando. É cachorro. Olha lá, parece um lobo. Cachorro. Amora. Bonitinha. É a dona bonita, do quintal. Bonita ela.
E o Afeganistão? Gente. Você não vai falar nada do Afeganistão? Afeganistão. Olha, o Talibã. Você viu que o Talibã ontem matou um parente de um jornalista que tinha fugido do Afeganistão? Um jornalista daquela Deutsche Welle saiu fora, porque sabia que ia ser morto. Aí o Talibã matou um parente. O relevante aí é o seguinte: a única coisa relevante aí é o seguinte: é que o único período em que o Afeganistão foi um Estado laico foi quando o Partido Comunista governou o Afeganistão. Só nesse período. Fora desse período, é isso aí que vocês estão vendo. O Rocha, eu estava vendo a Rússia, né? A ex-União Soviética ocupou por 10 anos o Afeganistão. Parece que o orçamento daquilo, eu li um artigo essa semana, eles estimaram na época em 500 milhões de dólares, né, o período de ocupação. Né? Mas aquilo foi ruim para a União Soviética, porque ela estava mal das pernas, a insustentabilidade do sistema, com a dificuldade de gerar receita para o governo, e aquilo levou a ter menos receita. Eu acho que não sei se você clicou alguma... aí aquilo levou a ter menos receita, né? Eles gastaram recurso onde não devia, né? E aí, na época que eles saem, né, um pouco antes deles saírem, veio Chernobyl. Né? E Chernobyl gastou muito mais. Na verdade, o gasto com Chernobyl foi estupendo, e aquilo acabou de acabar com o sistema. Né? E agora, não sei se você viu, com a saída dos americanos, já tem tanques russos ali na fronteira ali, do Afeganistão com uma das ex-repúblicas soviéticas. Né? Sei lá qual é aquela que todas, não sei se é o Cazaquistão, acho que é o Cazaquistão, né? Cazaquistão. Não, é Turcomenistão. Turcomenistão. Esse zão aí é da língua deles, é lugar de. É o lugar de, lugar dos afegãos, lugar dos turcomenos, né? Isso. É o seguinte, o Afeganistão foi mais uma cilada que o regime soviético, em que caiu o regime soviético na questão da Guerra Fria. Se os soviéticos tivessem feito o que os chineses fizeram, a China não disputou espaço com ninguém, ficou a vida toda lá fazendo o socialismo dela, né, e sobreviveu. A União Soviética resolveu partir para uma corrida que ela não tinha grana, não tinha dinheiro para sustentar. Os Estados Unidos, que o PIB americano sempre foi absurdamente maior do que o dos soviéticos a vida toda, né, e o final só poderia ser aquilo mesmo, aquela tragédia que aconteceu. Foi um desvio da Revolução Bolchevique, porque o Lenin, se tivesse vivido mais, não teria deixado isso acontecer, porque ele tinha a compreensão de que teria que resolver o problema interno primeiro, né, cuidar da vida, acertar a casa, e o Stalin, quando entrou, voltou aquela história da grande Rússia, do Império, o diabo, aí foi fazendo desgraceira pelo mundo afora e quebrou. Mas olha, agora, o impacto, eu estou impressionado, o impacto na popularidade do Biden, né? Porque assim, passou uma imagem de fraqueza, de incompetência, né? de falta de senso aí da política externa muito grande. E no momento que o Biden, o Rocha, a nossa discussão aí com o Biden, que eu acho assim, o plano econômico do Biden é muito bom, assim, de um modo geral, mas ele peca em vários aspectos. Então, por exemplo, a inflação está subindo nos Estados Unidos, o déficit público aumentando violentamente, o déficit comercial vai bater todos os recordes desse ano. Então, assim, a economia americana ela está recuperando, ela está gerando emprego, isso é o lado positivo. Ele tem esse plano de New Green Deal, né, que é fazer uma transição ambiental, né, e energética nos Estados Unidos. Então, isso tudo é muito positivo, mas eu acho que o plano ainda tem muita falha. Tem que ser amarrado melhor. E aí vem essa questão do Afeganistão e bate de cheio, né? Então, as últimas pesquisas, não saíram pesquisas completas ainda, mas as últimas que saíram mostra que já reverteu. Ele tinha 10% a mais de aprovação do que reprovação, e isso já reverteu. A gente não sabe se ele vai conseguir recuperar mais na frente, mas eu fiquei impressionado como que o Biden foi atropelado por essa coisa toda
acontecendo. Pareceu que aí houve um erro dos organismos de informação, né? Eu acho que deram para ele. Não, parece que não, Rocha. Eu vi um negócio falando que é claro que esse negócio é igual advogado, né? Tem um parecer daqui, um parecer dali, mas parece que tinha setores da inteligência dos Estados Unidos que apontavam a possibilidade, aquele negócio, você faz várias possibilidades. Eles tinham apontado que existia uma possibilidade do Talibã tomar muito rápido o poder. E o pessoal apostou numa outra possibilidade. Confiou no governo lá que eles tinham colocado. Só que é um governo corrupto que não ia ficar lutando em nome... O cara preferiu viajar e todo mundo fala que ele encheu um avião de dinheiro. E foi para o Catar. Né? Foi se catar lá no Catar. A saída, os russos... Chegou muito mal para o Biden. Os russos é que acusaram isso. Disseram que ele fugiu num avião e levou os carros cheios de dinheiro. E como não deu para colocar todo o dinheiro no avião, eles deixaram o carro cheio de dinheiro no caminho. Um negócio absurdo. Absurdo. Como é que pode? Assim, agora é o seguinte, eu acho que o Biden, o estrago está feito. O negócio de fazer inveja a Gedel Vieira Lima. O estrago está feito, ele derramou o leite. Agora, eu acho que ele tem que ser mais agressivo. Certo? Porque, na verdade, quem assinou o tratado para sair do Afeganistão foi o Trump. Ou seja, quem devolveu o poder para o Talibã foi o Trump, não foi o Biden. O Biden tem que sair das cordas e bater nisso. Entendeu? Eu saí mais rápido, deu essa confusão toda, mas não fui eu que fiz que inventei isso. Foi o Trump. E eu acho que as cenas também, né? As cenas, as imagens do aeroporto de Cabul também foram muito fortes, muito né? Forte. Isso tem um impacto muito grande na opinião pública. Tanto é que ele reviu o que ele havia dito e talvez estenda o prazo para a saída para que possa trazer o pessoal. Porque uma das críticas é da retirada dos americanos lá do Afeganistão, né? Não, ele está numa armadilha total, porque ele precisa de tirar os americanos, ele precisa de tirar os aliados e o Talibã controlando. Mas pelo visto o Talibã vai aceitar sair. O Talibã escute, tudo. Então, assim, o passo seguinte dele é negociar com o Talibã, fazer o que o Trump fez, ir lá sentar com os caras e fazer o negócio e tirar os americanos. Agora, eu digo que ele tem que ser mais agressivo, porque a pergunta que ele tem que fazer, ele quer dizer que você assinou um tratado para retirar as tropas do Afeganistão e deixou lá 70 mil pessoas, 80 mil pessoas para que eu tirasse, sabe? Se você faz um tratado prevendo que você vai sair, você tem que ter um planejamento para tirar as pessoas, porque lógico que vai dar confusão. Então, eu acho que ele tem que ser mais agressivo, né? Agora, eu não tenho dúvida que eles vão correr lá e vão sentar com o Talibã e vão se entender, vão se resolver já. Pessoal, vamos caminhar para o final, né? Aquela nossa trilha sonora fantástica, né? Que lembra o Brasil rural. Vamos aí, um bom dia para vocês aí. Quero deixar um grande abraço para o Sérgio Reis. Sérgio Reis, um grande abraço para o Sérgio Reis.